Boa tarde, pessoal. Vamos fazer aí a correção das atividades do dia 16 de junho de 2020, tá? Essa terça-feira, de português e matemática. As atividades hoje, elas estavam bem tranquilas, começando sempre aí com o cabeçalho, tá? Identificando o dia da semana, o mês que você está, o ano, o nome da escola, tá? O dia da semana e fazendo aí o alfabeto em letra cursiva, maiúsculo, minúsculo e em letras de forma para estar se familiarizando com as letras, tá bom? Então, a gente ainda está trabalhando com música como gênero textual, tá? E a gente vai trabalhar aí do livro Trilhas da Aprendizagem, a aula 11, Quem canta seus males espanta, 3, tá? A gente já estudou a música Garota de Ipanema, que é um clássico. A gente viu aí a música da bailarina ontem, e hoje a gente vai ver mais um clássico da música brasileira, que é a música Carinhoso, tá? Então vamos lá para o livro Trilhas da Aprendizagem, página 24. A gente tem aí, tá? Aula 11, Quem canta seus males espanta 3. Identifiquem sempre no livro de vocês a data em que a atividade foi realizada. A atividade 1 diz o seguinte: a canção Carinhoso é um clássico da música popular brasileira. Com a ajuda de um responsável ou familiar, ouça, cante e depois ordene os versos da canção. Então, basicamente, era para vocês procurarem essa música Carinhoso do Pixinguinha, tá? Poderiam procurar no YouTube, na internet, ouvir essa música e depois disso, organizar os versinhos, tá? Da primeira estrofe da música na ordem correta que tá bagunçada aqui. E escrever eles na ordem correta embaixo. São 10 versos aí, tá? Eu já coloquei ele aqui na ordem correta aqui embaixo, ó. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim, tá? Então, essa é a ordem correta da primeira estrofe da música. Baseados nisso, vamos colocar em números aqui, de 1 a 10, tá? A ordem correta. O primeiro verso é meu coração, que está em último aqui, eu vou colocar número 1. Não sei porquê, ó, tá aqui, número 2. Bate feliz, número 3. Quando te vê, número 4. E os meus olhos, número 5, ficam sorrindo, número 6. E pelas ruas, número 7, vão te seguindo, número 8. Mas, mesmo assim, número 9, foges de mim, número 10. Então, essa era a ordem que ficavam os versos, tá? 4, 3, 2, 9, 8, 10, 6, 5, 7, 1. Essa era a ordem correta, tá bom? Aí, aqui embaixo, fala que traz uma informação, tá? Que a canção Carinhoso foi tema de um famoso comercial de iogurte, voltado para o público infantil, tá? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar esse comercial onde tinha um garotinho que cantava essa música e comia o iogurte, tá bom? Essa era a atividade no livro Trilhas, bem tranquila hoje, nada muito extenso, tá? E aí eu trouxe uma atividade e um conteúdo para vocês escreverem, copiarem no caderno. Então, atividade complementar. A gente vai aprender hoje o que é sinônimo e antônimo. Sinônimos são palavras são palavras diferentes aí, tá? Esse que não tem. Deixa eu colocar um risco aqui em cima, tá? Eu devo ter me enganado na hora de digitar. São palavras diferentes que possuem o mesmo significado. Então, pessoal, aí está explicando o que é um sinônimo. Então, eu vou ter lá duas palavras ou mais que são diferentes, mas possuem o mesmo significado. Aí eu coloquei o exemplo, ó, cama, leito,
tá? Onde a gente deita. Cama e leito é a mesma coisa. Xingar é a mesma coisa que ofender. Escutar é a mesma coisa que ouvir. Então, essas palavras são sinônimas. Elas possuem o mesmo significado, tá bom? Antônimos são palavras que possuem significados contrários, tá? Então, o antônimo não é palavras diferentes umas das outras. Elas possuem exatamente o sentido contrário uma da outra. Por exemplo, dia é o contrário de noite. Amar é o contrário de odiar. Limpar é o contrário de sujar. Então, essas palavras são antônimas. Então, retomando, sinônimos, palavras diferentes que têm o mesmo significado. Antônimos, palavras que possuem significados contrários, um contrário da outra, tá bom? Então, vamos para as atividades. Eu peguei umas palavras da música Carinhoso e na primeira atividade eu pedia para vocês darem um sinônimo para cada palavrinha. Então, um sinônimo para a palavra carinhoso, tá? Carinhoso é a mesma coisa que amoroso, né? Afetuoso. Feliz, um sinônimo para feliz. Contente, né? Alegre também é um sinônimo. Sinônimos, palavras diferentes que possuem o mesmo significado. E ver. Ver é a mesma coisa que olhar, tá bom? Então, a gente aí tem os sinônimos. A2, eu peço para vocês darem um antônimo, é o contrário de cada palavra, tá bom? Um contrário para carinhoso, uma pessoa que é carinhosa, tal. Um contrário disso seria uma pessoa mais fria, ou até mesmo uma pessoa estúpida, tá? Sorrindo, contrário de sorrindo. Vou colocar estúpido porque está no masculino. O contrário de sorrindo seria chorando. E feliz, o contrário de feliz é triste, tá bom? Então, antônimo, palavras contrárias. Sinônimo, palavras com o mesmo significado. Legal aí, né? Aí na 3 eu perguntava quem é o autor da música Carinhoso. Se a gente olhar ali, ó, Pixinguinha e João de Barro, tá lá no texto, tá? Pixinguinha, então vamos lá. Pixinguinha e João de Barro, tá? Tá aqui, ó. Pixinguinha e João de Barro, tá no texto, tá? Era isso que era para fazer. Então, essas foram as atividades de português. Agora a gente vai para as atividades de matemática. Continuando a trabalhar a localização que a gente começou ontem, tá? Atividade na página 54, 55 e 56. Então, fica no mesmo livro Trilhas da Aprendizagem, só que lá na parte de matemática, na parte da frente, tá? Ontem a gente tinha feito essa atividade de localização e hoje ele traz uma atividade um pouquinho mais extensa, tá bom? Primeiro, ele quer que a gente complete esse mapa que eu já completei aqui para vocês, tá? Com essas informações, aonde fica a casa da Célia, aonde fica a igreja, aonde fica o açougue, aonde fica a escola, aonde fica a padaria, onde fica a farmácia, onde fica a casa da Solange, que é amiga da Célia. Então, eu vou grifar aqui, ó, primeira coisa, a casa da Célia. Depois, ele quer saber da igreja, do açougue, da escola, a padaria, a farmácia e a casa da Solange, tá? Então, são esses pontos que tem aí no mapinha. Então, a casa da Célia já estava marcada aqui, ó, na quadra, no canto esquerdo da Rua das Camélias. Então, tá aqui. A igreja fica no centro do bairro. Se é no centro do bairro, é bem no meio. Olha a igreja aqui, bem no meio do bairro. O açougue está a 3 quadras da casa da Célia, na Rua das Camélias, do mesmo lado da sua casa. Então, aqui, ó, a Rua das Camélias, eu conto 3 quadras. 1, 2, 3. E aí, eu localizo o açougue. A escola fica na última quadra da Rua das Camélias, fazendo esquina com a Rua das Hortênsias, ao lado do açougue. Então, a escola vai estar aqui, ó, na última quadra da rua, fazendo esquina com a Rua das Hortênsias, tá bom? Do lado do açougue, ó. A padaria fica no final da Rua da Casa da Célia. A Rua da Casa da Célia é a Rua das Camélias, tá?
fazendo esquina com a Rua das Hortênsias em frente à escola, ó. Essa quadra que está de frente para a escola, então a padaria ela fica aqui, ó, no final da Rua das Carmélias, tá bom? A farmácia fica em frente à igreja na Rua das Rosas. A gente tem aqui a Rua das Rosas. A quadra de frente para a igreja é essa daqui, ó. Então é aqui que fica a farmácia. A melhor amiga de Célia, Solange, mora na última quadra da Rua das Mimosas, ao lado do supermercado. Então a gente tem aqui o mercado, que já está no nosso mapinha. E a casa da Solange é a última, fica do lado do mercado, ó. Então eu identifico aqui, tá bom? Então, depois de vocês identificarem esses pontos no mapa, a gente tem aí umas perguntinhas, 5 perguntinhas para vocês contarem quantas quadras e identificarem o caminho. Então, essas setinhas que eu coloquei mais coloridas, eu vou até aproximar para vocês verem melhor, ó. Tá vendo que as setinhas estão coloridas? Cada uma delas é um caminho de acordo com uma pergunta. Então, a primeira pergunta, ó. Célia anda quantas quadras para ir de sua casa até a igreja, se seguir pela Rua das Flores e em seguida pela Rua das Orquídeas? Então, se a Célia sai da casa dela e anda pela Rua das Flores e depois pela Rua das Orquídeas para chegar na igreja, ela vai contar desde a quadra dela, tá? 1, 2, 3, 4. Então, são essas setinhas vermelhas, tá? 1, 2, 3, 4. Então, ela anda 4 quadras para chegar na igreja, tá? 4 quadras. Letra B. Às vezes, quando Célia sai da escola, ela vai ao cinema. Quantas quadras ela anda, então? Ela vai a pé, tá? A escola tá aqui e o cinema tá aqui, ó. Essa setinha azul, ó. 1, 2, 3. Para chegar no cinema, ela anda 3 quadras, tá? Então, aqui, ó, resposta da letra B, 3 quadras. C. E para ir de sua casa até a padaria, quantas quadras Célia precisa andar? Então, da sua casa até a padaria. A padaria, ela fica aqui no final da Rua das Camélias e a casa dela é aqui, ó. Então, é a setinha roxa, ó. 1, 2, 3, 4, 5 quadras para ela ir da casa dela até a padaria. 5 quadras, resposta da letra C. Letra D. Célia adora brincar com Solange. Para ir à casa de Solange, Célia necessita andar quantas quadras? Então, eu quero levar a Célia para a casa da Solange, que fica aqui no final do bairro, ó, na última quadra. Eu vou usar para isso a setinha verde, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu contar as setinhas verdes, as quadras que eu andei, que é cada quadradinho que eu andei, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá 8 quadras. E a letra E, considerando que a mãe da Célia aos domingos vai ao cinema de carro, esse é um detalhe da letra E, tá? Então, ela não vai a pé, ela vai de carro para o cinema, de carro, tá? Quantas quadras ela precisa percorrer levando-se em conta as placas de sentido obrigatório das ruas? Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem essas plaquinhas, ó. Tá vendo as plaquinhas? Espera aí. A gente tem essas plaquinhas, não tem, ó? Que mostram o sentido da rua pra gente. Então, a gente tem que prestar atenção nisso para fazer o caminho da casa da Célia até o cinema, tá? Então, ela tem que chegar aqui, ó, no cinema. Para isso, eu usei a setinha preta, tá vendo? A rua da casa da Célia, se for a pé, ela pode vir para cá. Mas como a mãe dela tá de carro, olha o sentido da rua. A setinha tá pro lado de cá. Então, ela não pode vir pela Rua das Carmélias. Ela tem que dar a volta. Então, ó, eu vou por aqui, eu desço. Esse sentido da rua eu posso entrar com um carro, ó. Aí ela andou 3 quadras. Tá vendo o sentido da rua que é descida? Ela desceu. Ela não pode virar nessa rua porque olha o sentido da setinha, tá vendo? É para cá. Então, seria a contramão se ela viesse para esse lado. Então, ela desce mais uma quadra e aí ela tem a rua que vai para o sentido para lá. Ela pode subir novamente, ó, a rua no sentido de subir aqui, ó.
e ela chega ao cinema. Então, quantas setinhas dá de carro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadras de carro, tá? Foi a resposta que eu coloquei aqui, 10 quadras. Essas 10 quadras é de acordo com o caminho que eu fiz, tá? Ela poderia ter feito outro caminho? Poderia, ó, ela poderia ter vindo para cá, ó, continuado aqui embaixo, indo por dentro. Mas eu acredito que um caminho legal para ela fazer seria esse aqui mesmo, tá bom? Dá um total de 10 quadras, tá ok? Então, pessoal, essa foi a atividade de localização do livro Trilhas da Aprendizagem, tá bom? Aí tem as respostas, tá? Você pode dar um pause aí para conferir, tá? Qualquer dúvida é só perguntar para mim. E eu tinha colocado uma atividade complementar, tá bom? Essa atividade complementar que eu coloquei aqui, ó, era uma só. Como a gente está trabalhando localização, para você, junto com a sua mãe, seu pai, ou sua tia, sua avó, quem mora com você, quem possa te ajudar nessa atividade, tá bom? Para você definir um ponto de referência que você daria para uma pessoa encontrar na sua casa. É importante a gente saber dar pontos de referência. Por exemplo, vamos supor que você se perdeu e aí a pessoa está tentando te ajudar a chegar em casa. E ela pergunta, ó, onde que você mora, tá? Onde que é? Você tem que saber se localizar, ó. A minha casa fica perto do supermercado tal. Ou a minha casa fica de esquina para a igreja tal. Tem pontos de referência que ajudam você a se localizar na cidade e no seu bairro, tá? Por exemplo, sempre que eu vou dar uma dica de onde eu moro, eu falo que a minha casa é a última do bairro, de esquina, tá? Esse é um ponto de referência que eu dou da minha casa. Então, vocês vão definir, a resposta de vocês não vai ser igual à minha, tá? Vocês vão definir com a mãe, com o pai, com quem mora com vocês, tá? Qual é o ponto de referência para achar a sua casa? Que ponto de referência eles dão? Perto da onde você mora? E você vai colocar aí, tá bom? É um exercício de localização, tá? Então, essas foram as atividades de hoje. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!